E aí, meus queridos, que bom que vocês estão aqui. Agora nós vamos então continuar aquela aula passada que o professor falou aí que ia dar uma intervenção na aula para que a aula não ficasse muito longa, então nós vamos dar continuidade. E agora a gente vai falar sobre relevo e hidrografia do continente africano. Quando a gente fala em relevo e hidrografia do continente africano, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: como assim hidrografia no continente africano? Não é tudo seco, não é tudo selva, não é tudo savana, um monte de leão? Não, galera. Existe muita água no continente africano. Para vocês terem noção, o segundo rio mais longo do mundo está na África, que por muitas vezes, inclusive por muitos anos, acharam que era o mais longo do mundo. Hoje a gente sabe que não é. O rio, então, que nós estamos falando é o rio Nilo. Ele não é o único. Existem lagos imensos, como é o Lago Vitória, onde é a nascente do rio Nilo. Existem diversos aí rios que fazem com que a África, sim, ela tenha bastante água. Não são todos os lugares, talvez não seja bem distribuído, mas esses rios eles têm muita importância, principalmente porque as antigas civilizações acabaram criando suas cidades nas margens dos rios. Não é diferente hoje, seja na África, seja no Brasil, seja na Ásia. Os locais de maneira geral, as populações de maneira geral, eles optaram por morar em margens de rio porque tinha possibilidade de água, tinha possibilidade de navegação, tinha possibilidade de escoar a sua produção, entre outras coisas. Então, a gente vê sim muito rio, muito lago. No que diz respeito ao relevo, ele é um relevo que apresenta muitos dobramentos, alguns dobramentos novos que fazem com que tenha topos bem altos, mas também dobramentos antigos que, assim como no Brasil, faz com que o relevo seja antigo e desgastado. A temperatura também ela é muito variada por causa da extensão no sentido norte-sul. Então vai ter uma temperatura variada, vai gerar diferentes tipos de vegetação, assim como também gera no Brasil, e vai gerar potencial hídrico. Lá na página 10, se você abrir a página 10, você vai ver uma imagem da catarata do Lago Vitória. Catarata do Lago Vitória é justamente onde nasce aí o rio Nilo, que é este gigantesco rio que se tem na África. E aí também vale lembrar aqui que, diferente do Brasil, eles têm ali placas tectônicas que acabam atuando no relevo. Na América lá na parte do oeste tem placas tectônicas que mexem no relevo. No Brasil a gente não tem. Lá na África já existem diversos países que têm esse movimento de placa e sim que pode mexer no relevo, como é o caso do Rift Valley, que pode inclusive gerar esse afastamento que o professor falou anteriormente. Bom, a gente termina aqui a nossa aula e o professor então vai fazer a explicação das atividades que o professor quer que vocês façam, e vou também contar aquela história que eu falei para vocês que iria contar. Beleza então? Então vamos abrir aí na página da atividade. Então quero que vocês voltem ali na página 7, que é a página da atividade, e que nessa atividade, na página 7 do livro, vocês deverão observar as bacias hidrográficas que tem no continente americano. E aí você vai fazer uma relação ali entre a questão do relevo e da formação das bacias. Depois, a atividade que o professor pede, ela é lá no livro de atividades. Então, a primeira atividade, ele vai te dar uma imagem lá dos Estados Unidos, do Parque de Yellowstone, e ele pergunta que formação é aquela dali. Vou dar um spoiler para vocês. Ele pergunta qual é o nome desse tipo de formação e como ele funciona. Então eu já vou dar um nome para vocês e você responder essas atividades, né? Provavelmente pesquisando, indo na internet. O nome dessa formação é geyser. Agora que eu já dei o nome da formação, você vai jogar no Google e ver o que é um geyser e como ele funciona. Beleza, então? A questão número 2 é a questão da África Oriental. Aqui ele dá no livro de vocês aí, ó, e ele dá ali alguns símbolos. Primeiro, aquele símbolo que é uma setinha, ele representa os vulcões.
Depois nós temos o limite, a linha vermelha, que são os limites das placas tectônicas, e as linhas verdes, onde tem a fenda. A fenda é essa que o professor falou que pode rachar e gerar uma nova ilha, mas que vai demorar bastante tempo. Aqui também, ó, eu quero mostrar para vocês essa parte aqui em cima que tem de mar, é o Mar Vermelho, e essa parte de baixo dele é onde tem o chamado Golfo de Aden, que é onde eu vou contar a história daqui a pouco. Virando a página, você vai responder as atividades dessa parte. E aí ele pergunta qual é o nome dessa fenda, já falei na aula lá no início. Depois ele vai perguntar em que parte está localizada do continente. Então, no caso, ela está na parte oeste, ela está na parte leste, é isso que ele quer saber. E o que vem acontecendo. Simples, né? Também já falei o que vai acontecer ali no processo, né? Então, tranquilo. Na questão C, você vai dar outros exemplos de acontecimentos geológicos que tem ali na África. Você pode falar sobre formações de vulcões, pode falar sobre formação de dobramentos, né, cordilheiras, você pode falar de outras coisas que aconteceram ali relacionado ao passado geológico do continente. Depois, na questão 3, você vai pegar 2 elementos da natureza e vai falar como eles acabam influenciando naquilo que a gente tem. Por exemplo, o clima que influencia na vegetação e a vegetação que influencia diretamente no clima, o rio que influencia na umidade daquela região. Então, são 2 elementos e que eles trabalham juntos formando uma característica. Então, pense aí em 2 elementos que a gente falou ao longo dessa aula e que eles são dependentes um do outro. Então, ali na página, na questão 4, ele vai dar uma imagem da floresta amazônica e uma da floresta do Congo. E ele vai te perguntar se, naquele ambiente que não existe toque nenhum de pessoa, que o ser humano não chegou lá ainda, se ele é dinâmico, né? Mesmo não tendo toque humano, é uma paisagem dinâmica, ela se transforma? Se sim, por quê? Vale lembrar aqui uma coisa. Floresta do Congo na África e floresta amazônica no Brasil eram a mesma floresta quando os continentes eram juntos. Quando eles se separaram, formamos aí 2 florestas diferentes. E por último, ali na questão 6, nós temos 2 questões. Na página 6 temos 2 questões. Uma que vai dar esse bloco, esse desenho, e que ele vai pedir para você falar como que se formou, o que aconteceu ali, quais são os pontos mais altos da América. Então, os pontos mais altos da América, vocês têm que falar pelo menos 2 topos. Pelo menos 2. Que é um da América do Sul e um da América do Norte. Vou dar aqui um spoiler também, dizendo que o ponto mais alto da América do Sul é o ponto mais alto da América, de maneira geral. Fica bem pertinho de nós, vocês vão descobrir qual é quando vocês pesquisarem. E por último, quais são as formas de relevo? Essas formas de relevo que tem aí, você já aprendeu no 6º ano, no 7º ano, e agora você já está craque, você já está fera em saber qual é a forma de relevo que tem ali. Basta você olhar e responder então dizendo qual é o tipo de relevo que tem naquele ambiente. E como que ele foi formado. É simples, né? Quanto à história que eu tenho para contar para vocês, ela acontece aqui, ó, bem perto dessa falha, dessa região. Ela aconteceu no Golfo de Aden. No ano de 2009, há 11 anos atrás, um navio cargueiro que navegava por aquela região, ele acabou navegando sozinho. Existia, né, ali o Golfo é muito largo, então existe uma parte do Golfo em que geralmente os navios eles acabavam até meio que se aglomerando para navegar junto por questão de segurança, e havia uma parte em que ele estava meio que desprotegido na navegação. E aí, na época, o comandante daquele grande navio cargueiro, o capitão Phillips, decide então navegar por aquelas águas em que estavam, entre aspas, mais tranquila. E de repente, esse barco ele foi atacado por piratas. O comandante da embarcação, o comandante Richard Phillips, ele ficou de quarta-feira até domingo no poder dos sequestradores.
os sequestradores na época queriam 2 milhões de dólares para libertar o Phillips. A Marinha, o exército norte-americano interviu e conseguiu então fazer o resgate do capitão. Esse filme, essa história que se torna filme, tem o nome de Capitão Phillips, que é o nome do capitão da embarcação, e foi interpretado pelo Tom Hanks, aquele mesmo cara que fez o Wilson da bolinha, vocês lembram? Esse filme é muito legal, se vocês quiserem assistir aí em família vale muito a pena. Quem sabe até, talvez vocês já tenham assistido, talvez o pai e a mãe já tenham assistido, é um filme muito legal. Então, é isso meus queridos, um abração, tchau tchau e até a nossa próxima aula.